Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente de onde você estiver, muito bem-vindo à nossa gravação, muito bem-vindo a esse vídeo. Aqui a gente vai estar falando hoje sobre resoluções do CONTRAN. Essa será uma série de vídeos que a gente vai gravar aí sobre as resoluções, tá bom? Esse conteúdo é um conteúdo que eu não encontrei aí de forma vasta pela internet, pelo YouTube, então eu acho que vai ser de grande e fundamental importância para você que é fiscalizador de trânsito e para você que também está tentando aí ingressar aí nesse mundo aí do trânsito, aprender a entender, entender como é que funciona essa gama de resoluções aí, tá bom? De antemão, já vou falando que eu não sou especialista em trânsito, tá? Eu sou um estudante do trânsito também e sou fiscalizador de trânsito aqui no estado de São Paulo, mas não possuo essa experiência vasta, como digamos assim, né? Estou aqui também para aprender juntamente com vocês. Decidi gravar para realmente ajudar a vocês a entender e me ajudar também a entender um pouquinho mais e aprender um pouquinho mais. Então a gente vai fazendo essa troca de experiência. Se você tem alguma sugestão, se você tem alguma dúvida ou algo do tipo, deixa aqui embaixo. Eu vou responder assim que for possível. Se outro colega aí também souber responder, responde aqui no comentário. Deixa aqui no comentário, comenta aqui na pergunta ou no questionamento do colega que tem dúvida aí, tá bom? E vamos lá pro vídeo. Hoje eu vou ensinar vocês a como encontrar a resolução, como encontrar as resoluções do CONTRAN no Google, tá bom? Para isso eu vou compartilhar a tela do meu computador com vocês. Vocês acompanham aí de forma fácil e prática. Tá? Vou compartilhar a tela do meu computador aqui com vocês acompanham, tá bom? Só acompanhar aqui na lateral. Então acompanhem comigo aí. Estou compartilhando aqui a tela. A gente vai entrar no Google, tá? E vai digitar resoluções CONTRAN. Tá? Vai aparecer a primeira opção aí do Ministério dos Transportes. Você clica em cima dessa opção, ela vai te redirecionar para o site do Ministério. Lá vai ter todas as resoluções do CONTRAN que estão em vigor, tá bom? Inclusive algumas que também já foram revogadas. Lá você consegue acompanhar e pesquisar a resolução que você quer estudar, tá bom? Deixa eu carregar aqui que a gente vai ver. Hoje nós vamos estudar a resolução 1017, que vai ser a primeira que vai estar aqui, ó, resolução 1017, tá bom? Que é a resolução, hoje é dia 2 de janeiro de 2025, é a resolução que entrou em vigor exatamente ontem, dia 1º de janeiro de 2025, tá? Então, acho de fundamental importância a gente já comentar sobre ela, que provavelmente não tem material aí na internet que fale sobre, que verse sobre esse assunto, tá bom? E aqui você vai encontrar todas as demais resoluções, né? Só você ir rolando a tela aí do site para baixo, aí você vai encontrar todas as resoluções do CONTRAN, tá bom? A resolução 1017, ela revoga outras 3 resoluções. Ou seja, ela pegou essas outras 3 resoluções, fez um compilado e trouxe outras deliberações que não tinham nessas outras resoluções, tá bom? Complementações. É a resolução 587 de 2016, a resolução 978 de 2022 e a resolução 995 de 2023, tá bom? Para abrir a resolução, você vem aqui, clica no numeral aqui, ó, da 17, por exemplo, e aí vai abrir um PDF em outra aba com essa resolução, tá? Com a resolução completa. Essa resolução aqui, ela tem 8 páginas, como vocês podem ver. É uma resolução não tão grande e não tão pequena. Não é das maiores também, mas também não é das menores, né? Então vamos para lá, agora eu vou parar de compartilhar a minha tela aqui e nós vamos para o slide que eu preparei. Hoje nós não vamos estudar a resolução completa, tá? Esse vídeo vai ser gravado pelo menos aí em 3, 4 partes, essa resolução, tá? Mas aí essa é a primeira parte. Estou compartilhando aqui o primeiro slide com vocês. Espero que vocês consigam visualizar bem aí, tá? Então vamos lá, vamos iniciar. Essa resolução, o que ela estabelece? Critérios para registro e circulação em vias públicas de tratores e demais aparelhos automotores destinados a puxar, arrastar maquinária de qualquer natureza à execução de trabalhos agrícolas e construção de pavimentação. Então, essa resolução ela vai deliberar sobre o uso de tratores, a circulação desses tratores nas vias públicas, tá bom? Bem como aqueles equipamentos que são utilizados para fazer a pavimentação asfáltica, equipamentos que são utilizados na construção civil, tá? Então, a gente vai ver aí a respeito desses equipamentos, beleza? No artigo 2º, ele já vem aqui com a definição do que vem a ser esses equipamentos, do que vem a ser um trator. Trator, veículo automotor construído para realizar trabalho agrícola, de construção, de pavimentação e tracionar outros veículos e equipamentos conforme definição disposta no anexo 1 do Código de Trânsito Brasileiro, beleza? Então, se você quiser saber um pouquinho mais, acessa lá o anexo 1 do Código de Trânsito Brasileiro, você vai ver lá várias definições, né? Que estão lá no anexo 1 e você vai ver definições também a respeito desse assunto aqui que a gente está estudando. Vamos continuar aqui. No artigo 2º, parágrafo 1º, a gente vê o que não é considerado como trator para fins dessa resolução. Então, o que não é considerado trator para fins dessa resolução? É o caminhão trator, aquele caminhão lá que ele puxa o semi-reboque, que puxa o reboque, tá bom? Destinado a transporte de cargas. Então, o caminhão trator, ele não é considerado trator para o fim dessa resolução, beleza? Não é considerado trator também o aparelho automotor destinado a executar trabalho de construção civil ou pavimentação, em que o equipamento que está instalado ali nesse veículo, utilizado em construção, é instalado no veículo, beleza? Então, você vê aí, como, por exemplo, o que eu encontrei de referência ao que o inciso diz, é exatamente isso daí. A gente vê um caminhão trator, que tem ali um equipamento do tipo Munk, né? A gente chama de caminhão Munk, um equipamento do tipo Munk, instalado sobre ele. Então, esse equipamento não é considerado caminhão trator. Ou melhor, não é considerado como trator, tá?
É considerado como um equipamento ali do caminhão-trator. Vamos continuar aqui. Equipara-se a trator. Então vamos ver o que é um trator. Que é equiparado a um trator. Que a gente já viu lá no parágrafo primeiro que são tratores. E aqui a gente vai ver o que são equiparados a trator. Aparelhos automotores destinados a puxar, arrastar maquinária de qualquer natureza ou a executar trabalhos agrícolas de construção ou pavimentação. Então a gente vê aí aquele trator que ele vai ser utilizado lá na lavoura, né? A gente vai ver a colheitadeira, a gente vai ver aí o rolo compressor que é utilizado para fazer pavimentação, a pá carregadeira, aqueles famosos tratores que o pessoal costuma chamar de bobcat, né? Que é utilizado na construção civil, a retroescavadeira, pá escavadeira. A gente vai ver aí também equipamentos que são utilizados para fazer pavimentação, né? Utilizados para fazer ali a manta asfáltica. A gente vai ver uma gama gigante de equipamentos que são esses aqui que a gente está vendo na foto, e entre outros, né? Mas basicamente isso daí. No parágrafo 3º diz assim: aplicam-se às empilhadeiras as mesmas disposições do trator de construção civil e pavimentação quanto ao registro de habilitação de condutores. Então a gente vê que já é uma inovação, né? A gente vê aí que as empilhadeiras e os tratores de construção civil vão ser aplicados, ou melhor, para as empilhadeiras vai ser aplicado aquilo que é aplicado para os tratores de construção civil, para equipamentos de construção civil, em relação à habilitação de condutores e a categoria necessária para poder estar operando esses equipamentos aí, tá bom? E aí a gente vê lá no artigo 144 do CTB quais são as categorias de habilitação necessárias para conduzir, né, os tratores de construção civil e pavimentação. Quais são esses? A habilitação de categoria C, D e E, tá bom? Então a habilitação de categoria C, D ou E é necessário para conduzir também as empilhadeiras, tá bom? Tanto a empilhadeira pequena quanto a empilhadeira grande, empilhadeira de pouca tonelada, de alta tonelada, tá bom? Tem que ter categoria C, D ou E para conduzir esse tipo de equipamento aí. Classificação dos tratores e aparelhos automotores, beleza? Então a gente vai ver a classificação, como é dividida aí a categorização desses equipamentos. Lá no inciso 1 diz assim, ó, tratores agrícolas. Então, uma das classificações é trator agrícola. Então, nós temos os tratores agrícolas que são utilizados nas lavouras aí, né? Utilizados para fazer arar a terra, utilizado aí para puxar equipamentos aí, implementos agrícolas, né? Os arados, né? Digamos assim. Então, são tratores utilizados utilizado na agricultura. São tratores utilizados na agricultura, né? Tratores agrícolas. Diferentemente dos mesmos tratores que são utilizados na construção civil. A gente pode ter um trator, por exemplo, um trator desse tipo aqui que a gente está vendo na foto, que é utilizado na construção civil. A gente pode ter um trator desse utilizado na construção civil, beleza? E aí ele não vai ser caracterizado como um trator agrícola, ele vai ser caracterizado como um trator de construção civil. Então a gente tem aqui no segundo os tratores de construção civil ou de pavimentação, beleza? Que são a retroescavadeira, a pá carregadeira, a gente tem aí também o rolo, a gente tem patrol, né, que a gente chama, as patrol aí, que abre estrada, faz construção, né? E outros implementos, equipamentos que são utilizados para fazer pavimentação, beleza? Demais aparelhos automotores destinados a puxar ou arrastar maquinária, então a gente tem tratores agrícolas, a gente já viu, tratores destinados à construção civil, à pavimentação, e os demais aparelhos destinados a puxar ou arrastar maquinária. Nesse caso aqui, muita gente conhece no interior, né? Conhecido como Tobata, nessa foto aqui que está acima aí, né? Essa Tobata, ela é caracterizada como um trator destinado a puxar ou arrastar maquinária. Ela é utilizada para vários fins, né? Pode ser utilizada na construção civil, pode ser utilizada no meio agrícola, pode ser até utilizado para fazer pavimentação, né? Para puxar ali material, algo do tipo, tá bom? Então é isso aí. E o quarto aqui, né? Implemento. O que é um implemento? Equipamento que se locomove apenas quando acoplado, empurrado ou arrastado por trator ou aparelho automotor. Então, essas são as categorizações, né? Equipamentos do trator agrícola, trator utilizado na construção civil em pavimentação, aparelhos automotores destinados a puxar ou arrastar maquinária, e os implementos, né? O que são os implementos? Os implementos são aqueles que são engatados ali nos tratores para fazer algum tipo de serviço, né? O arado, pode ser um equipamento utilizado ali para mexer uma massa, uma betoneira, que está ali como um reboque, vamos dizer assim, né? É um implemento. Isso aí vamos caracterizar como um implemento, não como um trator, né? Então, eu vou compartilhar novamente aqui a tela do meu computador com vocês, tá bom? A gente vai acompanhar diretamente lá no slide da resolução, ou melhor, diretamente no PDF da resolução, e a gente vai continuar aqui o nosso estudo, tá bom? Vamos lá, ó. Então, beleza. Aqui no parágrafo único diz, para fins dessa resolução, considera-se reboque veículo destinado a ser engatado atrás de um trator ou aparelho automotor constituído para trabalhos agrícolas de construção ou pavimentação. Então, o que é um reboque? É aquele veículo que é engatado atrás, tá bom? Engatado atrás de um trator, tá bom?
Então, esse veículo que é engatado atrás do trator, que não tem uma tração própria, ele é considerado como um reboque. Beleza? Vamos avançar aqui. O capítulo 2, né? Capítulo 2 aqui, que diz das características da identificação. Como é que a gente vai caracterizar e identificar esses veículos aí que são tratores? Artigo 4º. Antes da comercialização, as informações sobre as características dos tratores destinados a puxar ou arrastar maquinário de qualquer natureza ou a executar trabalho de construção, de pavimentação, de que trata a resolução, devem ser prestados ao órgão máximo executivo de trânsito da União pelo fabricante, montadora ou importador por meio de requerimento de concessão de marca, modelo, versão, emissão de certificado de adequação à legislação de trânsito do CAT. Quem é o órgão máximo quem é o órgão máximo executivo de trânsito da União? O órgão máximo executivo de trânsito da União é o Senatran, beleza? Então, as informações sobre esses equipamentos, antes desses equipamentos eles serem comercializados ou serem fabricados e disponibilizados no mercado brasileiro, tem que ser remetidos ao Senatran, beleza? E o Senatran ele vai emitir um certificado para essa fabricante, que é o CAT, que é o Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito, baseado nessas especificações, tá bom? Assim como funciona com os demais veículos. Os demais veículos a gente vai ver em outras resoluções, em outra resolução, que os demais veículos também, as montadoras, elas têm essa obrigação de apresentar esse projeto, digamos assim, antes da fabricação e da disponibilização no mercado, beleza? Então, beleza. Então, essas montadoras, fabricantes, têm que emitir, né, levar ali ao conhecimento do Senatran as especificações desses veículos. Os procedimentos, aí vamos lá, parágrafo 1º lá, né? Os procedimentos para a concessão de marca, modelo, versão e emissão do CAT são aqueles estabelecidos em portaria específica do órgão máximo executivo de trânsito da União. Então, o Senatran, ele vai emitir ali uma portaria específica, né, que vai dizer quais são os procedimentos para a concessão aí da marca, modelo e versão do CAT, né, desses equipamentos. O parágrafo 2º diz: a concessão da marca, modelo, versão e emissão do CAT não se aplica aos tratores que não são objetos de registro em repartição competente ou que não sejam facultados circular em vias públicas. Então, o parágrafo 2º ele diz aqui: não se aplica essa concessão do CAT, né, não é uma obrigação dessa emissão de CAT aos tratores que não são objetos do registro de repartição. Então, aqueles tratores que não são obrigados a ter registro nas repartições, eles estão isentos, né, do CAT aqui, no caso da emissão aqui da marca, modelo e versão. Artigo 5º diz assim: dispensa-se a concessão de marca, modelo, versão e emissão de CAT aos tratores e aos demais aparelhos automotores destinados a executar trabalhos agrícolas. Então, aqui é algo muito importante. O CAT ele é dispensável, ele não é obrigatório aos tratores que são destinados aos trabalhos de lavoura, digamos assim, né? Os tratores que são destinados ali a fazer uma aragem de terra não são obrigatórios para as colheitadeiras, não são obrigatórios a equipamentos e implementos utilizados nas lavouras, porque esses equipamentos não circulam, né, nas vias, digamos assim. Então, a fiscalização para esse tipo de equipamento é quase que zero, né, quase que nula. Então, não é obrigatório ter o CAT. No artigo 6 diz: a identificação dos veículos automotores de que trata esta resolução se dá através da gravação do número de identificação, PIN, no chassi ou na estrutura de operação que os compõe. Então, os veículos que compõem aqui o que a resolução diz, obrigatoriamente deverão ter a marcação de chassi, beleza? Obrigatoriamente. Ele tem que ter ali, ou no próprio chassi, a gravação, né, número PIN, ou na estrutura de operação que compõe esse equipamento, beleza? Tem que ter ali um número de registro. O padrão, aí vem aqui no parágrafo 1º do artigo 6º, diz assim: o padrão e demais especificações do PIN devem atender às disposições da norma de Associação Brasileira de Norma Técnica da ABNT, ISO 10.261 de 2023, e as suas sucedâneas, né? No parágrafo 2º diz: além da gravação específica no CAPT, os veículos referidos nessa resolução devem ser identificados por gravação em etiqueta ou plaqueta destrutível no caso de tentativa de sua remoção, em pelo menos um dos seguintes pontos. Então, aqui no parágrafo 2º diz que também, agora, esses equipamentos têm que ter aquelas etiquetas autodestrutivas que geralmente tem nos veículos normais, né, de circulação, aí nos carros, caminhões. Tem que ter agora uma etiqueta autodestrutiva. Então, tem que ter uma etiqueta dessa no conjunto motor-transmissão, quando estes formarem o conjunto estrutural do veículo referido nessa resolução, ou em outro local a ser informado pelo fabricante, montador ou importador. Então, tem que ter uma etiqueta autodestrutiva. Parágrafo 3º. Os tratores inacabados devem possuir as mesmas identificações, número do PIN, as quais devem ser aplicadas pelo montador final antes da venda ao consumidor, beleza? Então, tem que ter aí essas informações. Parágrafo 4º. É obrigatória a gravação do ano de fabricação de veículo referido nessa resolução, quando não constante dos caracteres do número do PIN, de forma a atender o estabelecido no parágrafo 1º do artigo 114 do Código de Trânsito Brasileiro. Então, é obrigatória a gravação do ano quando essa gravação do ano ela não estiver lá contida no número PIN. Então, tem que ter a gravação do ano lá. Parágrafo 5º. O fabricante, montador ou importador deve realizar uma gravação em local oculto, que será apenas de seu conhecimento para fim de identificação
em perícia policial quando a marcação principal estiver destruída ou ilegível. Então, além da marcação do número PIN no chassi, a montadora, a fabricante desse equipamento, ela tem a obrigação de marcar outro número identificador em um local que somente a montadora saiba, um local oculto, um local que não seja de fácil visualização, um local que, se porventura esse equipamento ele for furtado, for roubado, seja quase que impossível desse meliante, dessa pessoa que furtou esse equipamento, adulterar, entendeu? Então é mais uma forma aí de garantir com que, se porventura haja um crime com aquele equipamento ali, que seja facilmente descoberto pelas autoridades, né? Artigo 7º, né? Sempre que houver alteração de modelo, o fabricante deve atualizar. Sempre que houver alteração de modelo, o fabricante deve atualizar o processo do produto junto ao órgão máximo executivo de trânsito da União com antecedência de 30 dias e comunicar a nova localização da gravação. Então, sempre que houver a mudança ali do modelo, a fabricante ela tem que remeter ao órgão máximo executivo de trânsito, o Senatran, né, no máximo aí 30 dias, se houver alteração dessa localização desse número, dessa gravação e entre outras providências. Né? O artigo 8º aí, a regravação do número do PIN e eventual substituição e reposição das etiquetas ou plaquetas, quando necessárias, ficam sujeitas à prévia autorização do órgão ou entidade de registro do veículo mediante comprovação da propriedade do veículo. Então, para fazer a regravação desse número, vai acontecer também, é obrigatório acontecer, da mesma forma que acontece com os demais veículos. Tem que ter a autorização do órgão de trânsito, vai estar lá no documento, né, se porventura tiver um documento lá, vai estar no documento que foi feita essa regravação, essa remarcação do chassi, desse número PIN, tá? Aí no parágrafo 1º diz: as etiquetas ou plaquetas referidas no caput devem ser fornecidas pelo fabricante, montador ou importador do trator. Se caso houver necessidade de remarcação, essa plaqueta vai ser fornecida pelo próprio fabricante, montador e importador. Parágrafo 2º, né? A regravação do número do PIN no chassi ou na estrutura de operação que compõe os tratores, quando previamente autorizados pelo órgão de cidade de registro do veículo, devem. Então aqui a gente vai ver como que deve ser feita essa remarcação do chassi. Devem ser realizadas por empresa credenciada pelo órgão de entidade executiva de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal. Está localizada nas imediações do PIN original, então não pode estar em local diverso do que estava ali originalmente, tá? Tem que estar próximo ali onde era. Observar o formato da figura 1 que consta no anexo 1 desta resolução, então a gente vai ver lá embaixo lá, a figura 1 que consta no anexo dessa resolução. Beleza? Vamos avançando, né? Parágrafo 3º. Para fins de cadastro de veículos novos no Registro Nacional de Veículos Automotores Renavan e no Registro Nacional de Tratores e Máquinas Agrícolas, Renagro, a regravação pode ser requerida pelo fabricante, montador, importadora ou concessionário autorizado. Então, essa regravação, ela vai ser requerida, não é por qualquer pessoa, né? Para fim de pré-cadastro de veículos e novos e no Registro Nacional de Veículos, né, no Renavan ou no Renagro, ela vai ser requerida pela montadora, importadora ou concessionária autorizada, tá bom? Artigo 9º. Para fins de transferência de regravação da identificação ou de substituição da reposição de plaqueta de identificação, a comprovação da propriedade do veículo de que trata essa resolução deve se dar por meio de certificado de registro de licenciamento de veículo. Então, esses tratores agora, eles têm que ter o CRLV também, tá? Tem que ter o CRLV para comprovar a propriedade daquele equipamento, daquele trator, que porventura precise fazer uma remarcação aí, regravação de chassi. É comprovado através do CRLV. Tanto que, como eu disse, da regravação vai vir lá, como vem nos outros carros, né? Chassi remarcado ou chassi regravado, esse tipo de coisa. Do CRLV e do documento Renagro. Além do CRLV, vai ter também o documento do Renagro lá, que é do Registro Nacional de Tratores e Máquinas Agrícolas, da entidade de trânsito, né? Do Distrito Federal ou dos Estados. Beleza? Então vamos lá. Capítulo 3, né? Então vamos falar agora do registro e licenciamento desses veículos. Os veículos de que trata a resolução devem ser devidamente registrados junto à repartição competente para transitar em vias públicas. Então, o veículo, esse tipo de trator, que é para manutenção da via pública, digamos assim, para pavimentação, veículos de construção civil que transitem na via pública, obrigatoriamente a partir de 1º de janeiro, eles têm que ser registrados junto à repartição competente para transitar na via pública, beleza? O registro deve ser realizado pelos órgãos e entidades executivas de trânsito dos Estados e Distrito Federal no âmbito do Renavan, então tem que ter o cadastro Renavan para tratores destinados a puxar ou arrastar maquinário de qualquer natureza ou a executar trabalho de construção ou de pavimentação, sendo dispensados o licenciamento e emplacamento conforme artigo 115 do CTB. Aí é que vem o pulo do gato, né, digamos assim. Esses tratores, eles obrigatoriamente têm que ter o registro Renavan, porém, é dispensável para eles o emplacamento e o licenciamento, beleza? Mas tem que ter o registro Renavan. Pelo Ministério da Agricultura e Pecuária MAPA, no âmbito do Registro Nacional de Tratores e Máquinas Agrícolas Renagro, para tratores e demais aparelhos automotores destinados a executar trabalhos agrícolas. Os tratores, né, que são destinados aí a arrastar, puxar maquinários, trabalho de qualquer natureza aí, de construção de pavimentação,
são dispensáveis do licenciamento, né, e são registrados aí pelos órgãos executivos de trânsito. Já os tratores que são destinados à construção agrícola, digamos assim, né, ao trabalho são destinados ao trabalho agrícola, de grosso modo dizendo, eles têm que ser registrados pelo mapa, né, ou pelo Renagro, né. Os tratores destinados aí a trabalhos agrícolas, a plantação, a aragem de terra, esse tipo de coisa, eles serão registrados pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, o famigerado MAPA aí, né? No âmbito do Registro Nacional de Tratores e Máquinas Agrícolas, no Renagro. Então, o MAPA, o Ministério da Agricultura e Pecuária, ele vai registrar, ele tem competência para registrar esse trator. Então, o Ministério da Agricultura e Pecuária, ele tem a competência para registrar o trator destinado aí a trabalhos agrícolas, de plantação, esse tipo de coisa, no Renagro, né? Ele tem a competência para fazer esse registro. No parágrafo 2 diz: os tratores destinados a puxar ou a arrastar maquinária de qualquer natureza ou a executar trabalhos de construção ou de pavimentação fabricados a partir de 1º de janeiro de 2016 são sujeitos ao registro nos órgãos ou entidades executivas de trânsito do Estado e Distrito Federal se transitarem na via pública, dispensados do licenciamento e do emplacamento, conforme estabelece o parágrafo 4º do artigo 115 do CTB. Então, aqui, ele fala basicamente o que a gente já mencionou lá em cima, né? Esses tratores aí destinados a executar trabalho de construção, de pavimentação fabricados a partir de 2016, eles já estão isentos de licenciamento, de emplacamento, baseado aí no parágrafo 4º do artigo 115 do CTB. Os tratores agrícolas e demais aparelhos automotores destinados a puxar ou arrastar maquinária agrícola e executar trabalhos agrícolas fabricados a partir de 1 de janeiro de 2016, desde que facultados a transitar em via pública, são sujeitos ao registro único sem ônus em cadastro específico do mapa, acessível aos componentes do Sistema Nacional de Trânsito, conforme estabelece o parágrafo 4º do artigo 115 do CTB, estando dispensados também de licenciamento e de emplacamento. Tem que ter o registro no mapa, beleza? Mas estão dispensados do licenciamento e do emplacamento, tá? Desde que sejam facultados a transitar em via pública, né? Se não transitar em via pública, não é necessário. Parágrafo 4º. Os tratores destinados a serviços portuários, aeroportuários e em mineradoras são dispensados do licenciamento e do emplacamento quando transitarem em via públicas adjacentes, quase não sai, às áreas de suas atividades, beleza? Então, os tratores que são destinados aí à mineração, a trabalhar em porto, aeroporto, esse tipo de coisa, desde que eles estejam transitando ali nas vias públicas adjacentes ali a essas áreas, aos aeroportos, aos portos, às áreas de mineração, são dispensados também do emplacamento e do licenciamento. Num parágrafo que diz: é facultado o registro no Renavan ou no Renagro dos veículos de que trata essa resolução fabricados até 31 de dezembro de 2015. Então, essa obrigatoriedade do licenciamento, ou melhor, essa obrigatoriedade do registro no mapa ou no Renavan, no Renagro, então, essa obrigatoriedade do registro aí no Renavan ou no Renagro se aplicam aos veículos fabricados a partir de 1º de janeiro de 2016, tá bom? Então, os veículos fabricados a partir de 1º de janeiro de 2016 já entram aqui no que diz essa resolução. Os fabricados antes dessa data não têm essa obrigatoriedade de registro no Renavan ou no Renagro, tá bom? Estão totalmente dispensados. No artigo 11 diz assim: para o registro no Renavan dos veículos referidos nessa resolução, deve ser exigido. Então, quais são as exigências para que esses veículos referidos nessa resolução sejam cadastrados no Renavan? Primeiro, certificado de adequação à legislação de trânsito, o famoso CAT, que é expedido lá pelo Senatran. Código marca modelo de versão específico, que também vai ser autorizado lá pelo Senatran, né, através do CAT. E a realização de pré-cadastro pelo fabricante ou montadora no órgão alfandegário ou... Lá no parágrafo 1º vai dizer: o sistema Renavan não deve exigir, quando do registro do veículo, o lançamento de número de placa aos veículos dispensados de emplacamento do CTB. Então, esses veículos, o Renavan ele não pode exigir que esses veículos tenham um número de placa, porque eles são dispensados, né, como já diz a própria resolução. Na situação descrita no parágrafo 1º, será emitido apenas o certificado de registro veicular o CRV, né, de forma a certificar o registro do veículo, beleza? Então, nos veículos que são dispensados de placa e de licenciamento, como diz o parágrafo 1º aí, o que deve ser emitido é o CRV, beleza? O certificado de registro do veículo. No artigo 12. Para o registro no Renagro dos veículos referidos nessa resolução, deve ser atendido o previsto no decreto 11.014, de 29 de março de 2022, e suas atualizações, o qual aprova o regulamento, o Registro Nacional de Tratores e Máquinas Agrícolas, conforme dispõe o parágrafo 4º do artigo 115 do CTB. Tá bom? Então vamos lá. Agora vamos iniciar o estudo do capítulo 4, né, do capítulo 4 aí da lei. Agora vamos iniciar aí o estudo do capítulo 4 da resolução aí 117, tá bom? Agora vamos... Beleza, agora vamos iniciar aí
o estudo do capítulo 4, tá? Da resolução 1017 de 2024, né? Fala, pessoal, beleza? Agora vamos iniciar aí o estudo do capítulo 4 da resolução 1017 de 2024, que entrou em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025, tá bom? Vamos dar continuidade aí. Se você não viu os outros vídeos, aqui embaixo eu vou deixar disponibilizado o link dos demais vídeos aí para vocês visualizarem, tá? E vamos lá. O capítulo 4 ele fala da circulação dos tratores. A gente viu como que funciona o registro desses tratores, o que é necessário, se é preciso pagar IPVA, licenciamento, esse tipo de coisa ou não, tá? Se é necessário placa ou não, a gente viu tudo isso aí no vídeo anterior, tá? Por isso que eu tô falando, se você não acompanhou o vídeo, clica aqui embaixo no link, você vai ser direcionado aí, você vai acompanhar aí e ver de forma mais completa, se é necessário ou não, tá? A gente viu que não é necessário, em alguns casos, e aí agora a gente vai ver da circulação desses tipos de tratores, né? Beleza, né? Já estou compartilhando aqui com vocês a tela, a minha tela aqui, na resolução, né? Em PDF, tá bom? Então vamos lá. A parte de circulação começa aqui do artigo 13, então a gente vai continuar. O artigo 13 diz assim: para transitar em vias públicas, os tratores devem estar devidamente registrados no Renavan, ou no caso dos tratores agrícolas, no Renagro. Então, os tratores, a partir de 1º de janeiro de 2016, que são fabricados a partir de 1º de janeiro de 2016, para circular nas vias, eles têm que ter esse tipo de registro, tem que ter o registro no Renavan ou no Renagro. Beleza? Não pode circular, é vedada a circulação desses veículos se não tiver registro, como está previsto aqui na resolução. Os condutores dos veículos e tratores devem estar devidamente habilitados conforme o caso, nas categorias previstas no artigo 144 CTB, beleza? Então, além do veículo ser registrado, o condutor ele tem que ser habilitado para aquela categoria de veículo lá que ele está dirigindo de acordo com o 144 CTB. No artigo 15 diz assim: são facultados a transitar em vias públicas os tratores com ou sem implementos dotados dos equipamentos obrigatórios e que estejam nos limites de peso e dimensões estabelecidos no regulamento, na regulamentação específica do CONTRAN. Beleza? Então, são facultados a transitar em via pública os tratores com ou sem implementos dotados de equipamentos obrigatórios e que estejam nos limites de peso e dimensões estabelecidos em regulamentação específica do CONTRAN. Então, não é qualquer trator que pode circular em via pública, baseado aqui no que a resolução diz, porque eles têm que obedecer o limite de peso e dimensões estabelecidas na regulamentação específica do CONTRAN. Se for contra essa regulamentação, aí tem que obedecer aquilo que o CONTRAN diz, né? Provavelmente ele vai precisar de uma autorização específica para transitar nessa via, tá bom? Vai precisar aí de uma escolta específica, tá? Para não criar um risco à circulação. Aí no parágrafo único diz assim: caso os implementos acoplados ou arrastados tornarem-se ineficientes os equipamentos obrigatórios da unidade tratora, deverá ser utilizado régua de sinalização traseira conforme disposto na resolução do CONTRAN 995 de 28 de março de 2022 ou suas sucedâneas. Beleza? Então, se os equipamentos obrigatórios aí forem inutilizados pelos equipamentos acoplados desses tratores, tem que ser utilizada aquela régua lá para sinalização traseira. Isso aqui é o caso do trator, por exemplo, que ele está no implemento lá e não tem a lanterna traseira nesse implemento. Não tem uma sinalização ali para indicar que aquele veículo está transitando na via, que aquele veículo vai adentrar um lote lindeiro, por exemplo. É necessária a instalação de uma régua de sinalização atrás desse implemento para que tenha essa sinalização, beleza? Caso contrário, estará aí na falta do equipamento obrigatório, tá? O equipamento obrigatório ineficiente ou inoperante. E aí a gente vai cair lá nos casos das autuações do CTB, beleza? Artigo 16. Os tratores agrícolas dotados ou não de implemento que não atendam ao disposto do artigo 15 podem circular em via pública sem necessidade de autorização especial AET, desde que. Então a gente vê aqui no artigo 15, a gente viu aquela delimitação de peso e dimensão que tem que ser regulamentado pelo CONTRAN. Aqui a gente vai ver as exceções, né, desses casos que essas dimensões e esse peso eles extrapolarem o que o CONTRAN diz, as exceções de que são dispensados a autorização especial de trânsito, né, que é a tal da AET, que a gente fala tanto, né, vai ser dispensado desde que o equipamento ele possui uma largura de até 3,20 metros. Então, se o equipamento ele possui 3,20 metros de largura, não precisa de AET, até 3,20 metros. O limite do trator ou implemento dos veículos que traz essa resolução não invadam a faixa de rolamento no sentido contrário ou a faixa adjacente no mesmo sentido do fluxo. Então, desde que o trator ou o implemento ele não ultrapasse, né, a faixa de rolamento onde ele está circulando ali, ou a faixa de rolamento no mesmo sentido, esse equipamento ele não pode transpor a faixa que ele está circulando, né? Transitem do amanhecer ao pôr do sol, inclusive aos sábados, domingos e feriados, desde que existam condições favoráveis de visibilidade e submetam-se aos períodos de restrição de circulação estabelecidos pelo órgão com circunscrição sobre a via. Então, esses equipamentos, eles devem circular no período compreendente ali, do nascer até ao pôr do sol, beleza? As circulações em vias pavimentadas estejam limitadas a uma distância máxima de 40 km por hora, tá?
a circulação desses equipamentos aí é delimitada a 40 km por hora, não pode circular além dessa velocidade. Trafeguem seguidos a uma distância aproximada de até 50 metros do outro veículo automotor de, no mínimo, 4 rodas, o qual deverá manter a lanterna de advertência, pisca-alerta, acionado, salvo quando da indicação de manobra de mudança de direção. Então, esse equipamento, ele tem que... o equipamento está tracionando, digamos, esse implemento, esse trator. Esse trator ele tem que estar ali com o pisca-alerta sempre ligado, até que seja necessária a mudança de direção, que aí ele vai ligar os indicadores de seta ali para indicar que ele vai sair da via, né? Mas, fora esse caso, ele tem que estar com o pisca-alerta sempre ligado ali, tá bom? O veículo automotor referido no inciso 5, que é o que a gente acabou de ler, esteja dotado de sinalização especial de advertência traseira na forma do anexo 2, com a transcrição trator adiante, a qual não deverá encobrir o sistema de iluminação e sistema do veículo, beleza? Então tem que ter ali, nesse implemento, tem que ter ali descrito, né, que tem um trator adiante circulando, né? Não pode encobrir o sistema de iluminação, beleza? No inciso 6 diz assim: seus proprietários apresentem termos de responsabilidade para o trânsito de veículos especial ao Renagro, cujas informações devem estar disponíveis para a consulta dos órgãos de entidades de sistemação de trânsito, sendo obrigatórias, pelo menos, né? Então, além disso tudo, para que esse veículo ele circule na via pública, o proprietário ele tem que ter um termo de responsabilidade, tá? Para que seja inexigível aí a autorização especial de trânsito. O proprietário do veículo tem que ter um termo de responsabilidade aí junto ao Renagro, uma responsabilidade cujas informações devem estar disponíveis para consulta de qualquer órgão aí ou entidade de estimação de trânsito, beleza? O que tem que ter nessa autorização aí? O que tem que ter nesse termo de responsabilidade? O número de identificação do produto, que é o número PIN que a gente viu lá do chassi. Tem que ter a indicação sobre o atendimento quanto aos itens de segurança veicular, tá? Tem que ter as dimensões de altura, largura, comprimento dos veículos e equipamentos, tem que estar lá nesse documento. O itinerário prévio e os trechos de via pública identificados por quilômetro quando se tratar de rodovia. Então tem que ter aí aonde esse veículo vai circular, tá bom? O período do ano em que ocorrerá o trânsito tem que ter também, em qual período que esse veículo vai se deslocar, a largura da pista de rolamento e as informações sobre a existência de obras de arte especiais com indicações da largura e altura do seu vão livre de passagem. O que são obras de arte? Obras de arte são os viadutos, né? São os viadutos ali que cruzam as rodovias ou as vias que porventura esse veículo aí venha a circular. Identificação e meios de contato da pessoa responsável pela operação do veículo também tem que conter nesse documento, beleza? Parágrafo 1º. Os veículos que se trata a resolução com largura superior a 3 metros e 20 centímetros até 4 metros e meio somente poderão circular em via pública mediante a AET emitida pelo órgão de trânsito ou rodoviário com circunscrição sobre a via. Então, a gente viu o caso de que são dispensados o AET, que é a autorização especial de tráfego, de trânsito, beleza? E aí, a partir de 3,20 metros, superior a 3,20 metros de altura, né, e 4,5 metros, largura superior a 3,20 metros até 4,5 metros, só podem circular em via pública mediante a apresentação da AET. Se não tiver AET, não pode circular, tá bom? Os veículos que se trata de resolução devem ser transportados e embarcados por veículo com carroceria prancha ou similar, atendendo às regras específicas desse tipo de transporte, sempre que... Então, quais são os veículos que, obrigatoriamente, eles devem circular sobre prancha, sobre um veículo ali que faça o transporte desse material? Eles não podem, de maneira nenhuma, circular na via se não for desse modo. Desde que eles não atendam as condições estabelecidas nesse artigo, então os veículos que não atendem aquilo que já foi dito, ou aquilo que será dito ainda, não podem circular sobre a via, a menos que estejam sobre um veículo prancha ali que faça o transporte. Possuírem uma largura superior a 4,5 metros, então veículos com largura superiores a 4,5 metros, nem com a AET pode circular na via, tá? Se tiver com a AET e estiver circulando, tá errado a AET. Se tiver mais de 4,5 metros de comprimento. Ou não possuírem a AET. Então, mesmo que atendam aquelas especificações, se não tiver AET e a AET foi exigida, não pode circular na via, a menos que esteja sendo transportado sobre outro veículo. Parágrafo 3º. Em caráter excepcional, o órgão com circunscrição sobre a via pode autorizar o trânsito de tratores agrícolas em trechos curtos ou cruzamentos de vias públicas, sem exigências constantes dos parágrafos 1º e 2º deste artigo, desde que sejam adotadas medidas para garantir a segurança de todos os usuários da via, com o uso da sinalização adequada, veículo de apoio, mensagem de advertência ou qualquer outra julgada cabível. Artigo 17 diz: é vedado o trânsito de tratores de esteira e mistos em via pública aberta à circulação. Então, trator de esteira e os mistos, aquele que tem uma esteira e tem roda,
é proibida, é vedada a circulação desse tipo de equipamento em via pública, beleza? É vedado. Esse só pode se deslocar sobre a via pública, transportar esse tipo de equipamento. Fica proibida a circulação de veículos e equipamentos de que trata a resolução em formação de comboios. Então, é proibida a circulação de vários tratores em seguida em via pública, tá bom? Comboio desse tipo de equipamento é proibida. Fica vedado pela resolução. Tá bom? Artigo 19. A via em que houver cruzamento ou trânsito eventual de tratores deve estar devidamente sinalizada com placa de advertência A31, trânsito de tratores e maquinários agrícolas, conforme dispõe o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, volume 2, sinalização vertical de advertência. Parágrafo único. Compete aos órgãos com circunscrição sobre a via a implantação da sinalização de que trata esse caput. Capítulo 5, a gente vai tratar aqui das disposições finais já dessa resolução, beleza? Que diz o seguinte: das disposições finais, artigo 20. O descumprimento do disposto nessa resolução sujeita ao infrator, conforme o caso, independentemente de outras penalidades, as seguintes sanções previstas no CTB. Então, a gente vai ver aqui um rol de infrações que aquele condutor, aquele proprietário que não cumprir o que está disposto aqui na resolução, ele pode incidir lá, baseado no Código de Trânsito Brasileiro, beleza? Aí no inciso 1 diz assim, no artigo 187, transitar em locais em horários não permitidos pela regulamentação estabelecida pela autoridade competente, quando os veículos de que tratam essa resolução trafegarem do pôr ao nascer do sol ou em condições climáticas que dificultem a visibilidade, tais como chuva, neblina ou cerração. Então, aqui a gente está falando que a gente viu anteriormente desse equipamento só poder transitar no período compreendido entre o nascer e o pôr do sol. Se o indivíduo ele transita com esse equipamento do pôr do sol ao nascer do sol, ele vai contra aquilo que está no artigo 187, portanto, está passível de punição aí, no 187 do CTB. Beleza? No 230, inciso 5, se transitar em via pública com o quê? Com trator ou máquina agrícola sem o registro, então o 235 lá, transitar um veículo sem registro, no Renagro ou no Renavan, beleza? B, trator ou aparelho automotor destinado a puxar esta maquinária de qualquer natureza ou a executar trabalho de construção e pavimentação sem o registro do Renavan, então veículo sem registro no Renavan e sem Renavan se estiver circulando em via pública sem esse registro, está passível de ser punido baseado no artigo 235 do CTB, tá bom? 239, tratou máquina agrícola implemento facultado a transitar em via pública independente de fabricação sem equipamento obrigatório. Então, 239 sem equipamento obrigatório, se o equipamento tiver sem. Aparelho automotor destinado a arrastar maquinário e executar trabalho de construção, pavimentação, facultado a transitar em via pública independentemente do ano de fabricação sem equipamento obrigatório também, 239. Tratou máquina agrícola ou implemento facultado a transitar em via pública independentemente do ano de fabricação com equipamento obrigatório ineficiente ou inoperante, 239. Tá bom? Aparelho automotor destinado a arrastar maquinária ou a executar trabalhos de construção ou pavimentação com equipamento obrigatório ineficiente ou inoperante, e quando o veículo estiver transitando em via pública sem régua de sinalização traseira quando exigível por essa resolução, que é o caso que a gente viu lá anteriormente, tá? Do equipamento sendo tracionado lá quando o equipamento ele ia atrapalhar a visibilidade do trator, né, que está ali tracionando esse equipamento. Então, 239 se aplica. O 230-10, ele vai se aplicar quando o veículo estiver transitando em via pública com a régua de sinalização traseira em desacordo com o previsto na resolução, quando exigível. Então, a régua ali que faz a sinalização, ela também tem que estar de acordo com a resolução que trata desse assunto, ou, se caso contrário, ela vai estar incidindo aí no artigo 230-10, beleza? No 231-4, quando o veículo transitar em via pública, com largura superior a 2,80 metros e inferior a 3,20 metros, descumprindo as exigências estabelecidas nessa resolução, com largura superior a 3,20 metros ou inferior a 4,5 metros, sem a AET, sem a autorização, 231-4, beleza? Com largura superior a 4,5 metros, também vai estar incidindo lá no 231-4, beleza? Porque a largura superior a 4,5 metros, a gente viu que não é autorizado circular, a não ser que esteja sendo transportada aí num veículo do tipo prancha. 231-6, quando o veículo transitar em desacordo com a autorização especial expedida pela autoridade competente para transitar com dimensões excedentes ou quando a mesma estiver vencida. Então, o cara está transitando lá com o veículo, digamos, com um veículo de 4 metros, acima de 4,5 metros lá sobre a prancha, só que ele está com a AET, ele não está cumprindo o que está previsto na AET, ou está com a AET vencida, ele vai ser enquadrado aí no 231-6. No 232, quando não portar os documentos de porte obrigatório de que trata essa resolução, beleza? Ou seja, a AET lá, ele estiver sem a AET, ele vai incidir aí sobre o 232. 237, quando o veículo previsto no inciso 5 do artigo 16 estiver transitando em via pública sem a sinalização especial de advertência traseira, ou quando esta estiver em desacordo com o previsto no anexo 2 dessa resolução, quando exigível. Parágrafo único. Os tipos infracionais e as situações descritas nos incisos desse artigo não afastam a possibilidade de aplicação de outras infrações, penalidades e medidas administrativas previstas no CTB. Beleza?
E o artigo 21 aí, para a gente completar aí, que diz aqui, fala que ficam revogadas as resoluções, que a gente já tinha visto, a 587 de 2016, a 978 de 2022 e a 995 de 2023. E, para finalizar, o artigo 22 diz assim, esta resolução entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025, beleza? As disposições previstas no inciso 6 do artigo 16 passam a vigorar a partir de 1º de julho de 2025. Aqui a gente vai ver, vamos subir lá e ver de novo. As disposições previstas no inciso 7 do artigo 16. Vamos lá no artigo 16 para a gente ver. No artigo 16, cadê o artigo 16? Os tratores agrícolas dotados ou não de implemento que não atendem o disposto no artigo 15 podem circular em via pública sem necessidade de AIT, desde que. Então, essa parte que a gente viu aqui, a gente viu que vai passar a vigorar a partir de 1º de julho de 2025, beleza? A partir de 1º de julho de 2025. Aí a gente vai vir aqui, tem o primeiro anexo, né, da resolução, que ele vai tratar da identificação, né? Da identificação do veículo, beleza? Esse aqui é um número REM, que a gente chama, né? Que geralmente é como dado aí o número de identificação do chassi dos veículos. No número REM, ou no PIN, que a gente chama, terá que ter o ano de fabricação, o modelo do veículo, como a gente viu anteriormente também, né? A sinalização de advertência traseira para veículos de sinalização dos tratores, que é aquela sinalização que tem que ter, né, no implemento, tá? Dizendo que tem um trator adiante tracionando esse equipamento. Os veículos utilizados para sinalização, a presença dos veículos de trator que tratam o artigo 16 dessa resolução devem estar dotados de sinalização especial de advertência na forma da figura 1 a seguir. Então, aqui são as especificações, as medidas que tem que ser, tá? Exatamente como devem ser. A angulação, inclusive, aqui das faixas, tem que ser respeitada, tá bom? A angulação de 45 graus. A distância aqui, ó, do bordo dessa placa até o início aqui da mensagem propriamente dita de 0,20 metros, né? 1 metro de comprimento da mensagem, tá? Dessa parte aqui. Os outros 20 lá na borda. E o comprimento total, né, dessa placa tem que ser 1,40 m, pelo menos 1,40 m, tá bom? E a altura de 50 centímetros, tá? E por aí vai, né? Aqui tem as especificações da placa, que a gente estava falando, admite-se uma tolerância de 10% para mais ou para menos das dimensões apresentadas na figura 1. Então, essas dimensões aí têm uma tolerância de 10%. Tá? Passou disso daí, já é passível de autuação, porque está fora daquilo que a regulamentação, daquilo que a resolução ela determina. A sinalização especial de advertência traseira para veículos de sinalização trator deve atender as seguintes disposições. Especificações: dispositivo de segurança autoadesivo aplicado diretamente no veículo sobre a placa metálica de madeira ou material com propriedades equivalentes, possuindo faixas inclinadas de 45 graus, como a gente viu lá, tem que obedecer essa inclinação de 45 graus, da direita para a esquerda, de cima para baixo, nas cores preta e laranja alternadamente. Então não pode ser amarela, não pode ser vermelha, tem que ser preta e laranja, beleza? As cores branca e laranja devem ser em material retroreflexivo, com as seguintes especificações técnicas: coeficiente de retroreflexão. Os materiais retrorefletores devem atender os coeficientes de retrorefletividade mínimos definidos na tabela 1. As medidas devem ser feitas em candelas por lux metro quadrado, de acordo com o método ASTM E810. Beleza? Tabela 1, coeficiente de retroflexibilidade mínimos. Então a gente vê aqui, ó, essa tabela de retroreflexibilidade. Isso aqui é mais para o cara que é fabricante, né? Vai ter que observar isso daqui. Porque na fiscalização mesmo não tem como fiscalizar isso daqui, é muito difícil. Beleza? Coordenadas de cromatividade e luminância. Isso aqui é mais requisitos técnicos, digamos assim, as placas, beleza? Então, pessoal, nós chegamos aqui ao fim, tá, do estudo da resolução 1017. Beleza? Espero que vocês aí tenham acompanhado, tenham gostado do vídeo. Deixa a sua sugestão aqui embaixo, beleza? Se você não viu os outros vídeos, como eu já disse, vai estar aqui na descrição. Se inscreva no nosso canal aí. Se quiser compartilhar o vídeo, pode ficar à vontade, tá bom? Espero que esse conteúdo tenha ajudado você que estava procurando algo do tipo aqui. E obrigado por ter acompanhado até o final, tá bom? Forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.